Sr. Professor Dário Moura Vicente, Dr. Pedro Cunha, Professor Trigo, Doutora Filipa Guadalupe e todos os demais ilustres presentes que aqui estão hoje. Eu sou Isabel Mazinho Filho da Universidade de Macau e viemos aqui à Fundação Rui Cunha, que é uma instituição que tem feito muito para a divulgação do direito de Macau e do direito lusófono em geral e que nos traz hoje aqui esta conferência com o professor Dário Moura Vicente, que dispensa no mundo jurídico lusófono qualquer apresentação. É professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa, é professor adjunto da Universidade de Macau e tem uma vasta obra jurídica em direito civil, em direito comparado, em direito intelectual, também em direito internacional privado, em direito comercial internacional. E nesta obra destaca-se ao trazer clareza e síntese em matérias que são muito complexas. Pelo exímio rigor também na tarefa de comparar o direito em temas complicados. E especialmente aqui para nós que estamos em Macau e que muitas vezes nós temos que explicar o direito lusófono para outras línguas. O professor Dário Moura Vicente publicou agora em inglês o direito comparado de direito às obrigações, em que nós, quando temos dúvidas sobre qual o termo mais rigoroso para explicar qual é uma determinada figura jurídica, podemos recorrer a este excelente livro que me surpreendeu, mesmo na minha área da responsabilidade civil, eu fui ver e achei de um rigor absolutamente inabalável. Tem também, já desde 1990, obra publicada no Direito Aplicável ao Mérito da Causa, da responsabilidade pré-contratual em Direito Internacional Público, mais uma vez, Direito Internacional Privado, mais uma vez um tema muito complexo. Tem os ensaios em Direito Internacional Privado, La Propriété Intellectuelle en Droit International Privé, o Direito Comparado em português em 2 volumes, é um árbitro consagrado, Presidente do Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Presidente da Associação Portuguesa de Direito Intelectual, já foi Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Direito de Lisboa, Presidente do Instituto da Cooperação Jurídica, Vice-Presidente da Associação de Juristas Alemães e aqui me paro, é membro de inúmeros projetos de investigação internacional, ensinou já em muitas universidades à volta do globo e traz-nos hoje aqui o tema da alteração das circunstâncias e a crise. Nós, para conhecermos um contrato, não basta lermos esse contrato. Temos que saber também o que não está escrito no contrato. E um dos aspectos que se revelou de especial a cuidado na crise do Covid, tal como noutras, é este da alteração das circunstâncias. Sr. Professor, é um prazer tê-lo cá em Macau. Eu vou voltar a ser a sua aluna e aprender consigo esta lição. Muito obrigado, doutora Isabel Figueiredo, pelas suas gentilíssimas palavras, que eu peço aos membros do público que tomem à conta da amizade de muitos anos e não mais do que isso. Queria, no entanto, dizer-lhe que é com imenso gosto que estou hoje convosco e que tenho esta oportunidade de me dirigir a um público tão distinto quanto das pessoas que aqui se encontram hoje e sob a sua moderação, o que também me deixa muito feliz. Recordo com saudade o tempo em que a tive como aluna de mestrado, com uma grande professora da nossa faculdade, a professora Isabel Magalhães Colasso, e realmente foram tempos de convívio académico interessantes e depois o gosto que tive também em assistir uma qualidade particular às suas provas de doutoramento, que venceu com brilho, como tudo o que faz. Quero cumprimentar todos os presentes e queria, muito em particular, agradecer à Fundação Rui Cunha. Faço, na ausência do Dr. Rui Cunha, sei que não está em Macau neste momento, na pessoa da doutora Filipa Guadalupe, que se encarregou de organizar esta sessão e estou-lhe muito grato pelo trabalho que teve nesse sentido. O tema que vou tratar, como foi referido, prende-se com a temática da alteração de circunstâncias, olhada sob 2 prismas específicos. O da crise, ou das crises económicas e o seu impacto enquanto alterações de circunstâncias sobre a vida dos contratos, e o prisma comparativo. Gostava de fazer algumas considerações sobre a diversidade dos regimes
que várias famílias e sistemas jurídicos nos apresentam nessa matéria. Eu suponho que poderei utilizar este aparelho para ir movendo aqui os slides enfim, tenho aqui um breve sumário da minha exposição que iniciará com umas breves considerações a respeito dos ciclos económicos e depois sobre o impacto das crises económicas sobre os contratos. Darei em seguida uma perspectiva necessariamente concisa da diversidade das respostas que os vários sistemas jurídicos nacionais dão a estes problemas colocados pelo impacto da crise sobre os contratos e procurarei indagar depois um pouco as respostas que os juristas, através da liberdade que as ordens jurídicas lhes concedem, designadamente de escolha da lei aplicável, podem dar aos problemas assim suscitados. E terminarei com algumas reflexões sobre o papel que a ordem pública internacional pode desempenhar nesta matéria. Então, uma referência inicial à temática que é de cariz económico. Evidentemente, eu não sou um economista, portanto, aqui sinto um pouco um bárbaro a falar sobre uma matéria que não domino integralmente, mas que penso que é de enorme importância para compreender esta problemática no âmbito do direito, e que é a problemática dos ciclos económicos. Ciclos económicos que hoje são uma realidade com que nos defrontamos com cada vez maior frequência. Há períodos na vida da economia internacional e das economias nacionais de crescimento económico, seguidas de períodos de recessão, e essas flutuações no funcionamento da economia, demonstra-nos a experiência recente, tornaram-se nos últimos anos cada vez mais frequentes. Estes ciclos, portanto, tendem a ser frequentes e curtos nos últimos anos. Para exemplificar, e atendo-me à realidade portuguesa, que é aquela que, apesar de tudo, conheço melhor nesta matéria, diria que nos últimos 50 anos, portanto, desde a Revolução de 1974, Portugal conheceu 6 ciclos económicos com estas características. De 1976 a 1984, um primeiro ciclo, caracterizado por um período até bastante extenso de crescimento económico e depois de recessão. Recessão que foi muito dura em Portugal, em 1983 e 84, com uma intervenção do Fundo Monetário Internacional, e que teve várias causas, algumas internas, outras com caráter internacional, que foi superada depois, a partir da entrada de Portugal na União Europeia, então a Comunidade Económica Europeia, com o que se abriu um segundo ciclo, que durou de 86 a 93, também caracterizado por um período de crescimento inicial, até 1992, em que Portugal beneficiou muitíssimo dos fundos que a União Europeia colocou à sua disposição, à época, e todo o incentivo à atividade económica que isso trouxe. E depois um novo período recessivo, em 1992 e 1993, em parte devido a causas externas, nomeadamente o aumento dos preços dos combustíveis que a Guerra do Golfo trouxe. Houve também uma subida de taxas de juros ligada à reunificação alemã, que se verificou também nessa altura, e tudo isto contribuiu de novo para uma depressão económica. Em 1995 abre-se um terceiro ciclo na economia portuguesa, com crescimento nos primeiros 7 anos, 95 a 2002, e depois de novo uma recessão de 2002-2003. Esta uma recessão com um caráter essencialmente interno. Havia uma crise de confiança nos poderes públicos, mudanças de governo e de políticas públicas muito acentuadas, e houve também um problema de ajustamento da economia portuguesa às novas regras que teve que observar relacionadas com a moeda única europeia. A moeda única trouxe consigo a obrigação dos Estados-membros de limitarem os déficits públicos a 3% do PIB, coisa que em Portugal só realmente nos últimos anos é que foi possível cumprir. Depois, um quarto ciclo, de 2004 até 2013,
com crescimento entre 2004 e 2008 e depois, de novo, uma recessão. Esta foi praticamente universal, 2008 e 2009, ligada à crise financeira norte-americana, do subprime, e toda a quebra na atividade económica internacional que lhe esteve ligada. A essa crise sucedeu-se uma outra, de 2010 a 2013, porventura a mais extensa de todas estas que referi até agora, e que foi a crise das dívidas soberanas, que afetou vários países, entre os quais Portugal, muito fortemente, e de que Portugal só saiu com o resgate pela Troika, constituída pelo Banco Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional e a União Europeia. A partir de 2013, Portugal começou a recuperar, abriu-se um novo ciclo económico, o quinto, com crescimento nos primeiros 6 anos, até 2019, e depois, de novo, veio a recessão, agora ligada à pandemia da Covid-19, que afetou também praticamente todos os países. De 2021 em diante, estamos num sexto ciclo económico e os economistas que muitas vezes procuram fazer previsões que nem sempre são certas, vamos ver, mas neste momento não há antecipação sobre até quando é que poderá durar este período de crescimento económico que estamos a viver. Ora bem, esta realidade que acabei de descrever, em termos muito sucintos, projeta-se de forma muito nítida sobre a vida dos contratos, como referi. E gostava de referir 3 exemplos, que são exemplos que conheço particularmente bem, porque tive intervenção pessoal em qualquer destes 3 casos que aqui vou mencionar, mas que, de certa forma, exemplificam o que foi um padrão, sobretudo ligado à crise de 2010 a 2013. Um primeiro caso, um caso ligado a uma concessão integrada numa parceria público-privada entre o Estado e um consórcio internacional que se constituiu para a construção de uma autoestrada entre Lisboa e localidades do centro do país. E, como aconteceu com muitas outras vias congêneres, a crise trouxe uma redução muito acentuada do número de utentes dessa autoestrada. As receitas do consórcio que tinha obtido a exploração dessa via ressentiram-se disso e isso suscitou uma pretensão de revisão do contrato, de, concretamente, reequilíbrio financeiro do contrato a partir do caso base, que é uma equação económico-financeira que muitas vezes consta dos contratos relativos às parcerias público-privadas. Um segundo exemplo, este ligado à iniciativa puramente privada, aconteceu também em vários casos, fundos de capital de risco, constituídos com participantes de vários países. Num caso que conheci particularmente bem, também em relação com a crise de 2010 a 2013, este fundo, a dada altura, enfrentou dificuldades muito sérias de conseguir investir, de ter retorno para os investimentos que fazia, porque esses investimentos começaram a perder valor no quadro da crise, e quando procurou fazer chamadas de capital às empresas que eram titulares de participações nesse fundo, começou a deparar com recusas em satisfazer essas chamadas de capital. Havia uma convenção de arbitragem nos estatutos deste fundo que permitia ao fundo demandar em sede arbitral os seus membros em caso de incumprimento das suas obrigações, e isso desencadeou um processo por incumprimento do contrato que tinha sido firmado entre o fundo e os seus investidores. Finalmente, um terceiro caso que foi muito falado e muito discutido em Portugal e ao qual voltarei mais à frente, que envolveu as maiores empresas de transportes públicos das cidades de Lisboa e do Porto e um conhecido banco de origem espanhola, com o qual estas empresas tinham celebrado contratos de swap,
Esses contratos eram contratos particularmente complexos, tinham como objetivo fundamental assegurar que as empresas que os subscreviam beneficiavam de taxas de juro estáveis relativamente a créditos que esse banco lhes tinha concedido, mas os contratos contemplavam o pagamento de certas sobretaxas se as taxas de juro de referência internacionais, Libor e Euribor, subissem acima de certo valor ou descessem abaixo de certo valor. E com a crise do subprime, isso efetivamente aconteceu. A partir de 2008, as taxas de juros nos mercados internacionais começaram a descer acentuadamente e aproximaram-se mesmo de valores negativos. Aliás, depois de 2010, atingiram mesmo valores negativos. Isso desencadeou esse mecanismo contratual penalizador das empresas que tinham celebrado esses swaps, que se viram obrigadas a pagar valores na ordem dos 70%, 80% de juros por ano, valores absolutamente inconcebíveis à data em que os swaps foram celebrados. As empresas não deixaram, perdão, deixaram de pagar a dada altura os valores que eram devidos ao banco, foram acionadas pelo banco perante um tribunal estrangeiro que era competente para resolver os litígios emergentes deste contrato e defenderam-se invocando as regras do direito português sobre a alteração de circunstâncias. Este foi um caso em que a crise económica, de facto, atingiu muito seriamente estas empresas e acabou por se repercutir mesmo nas finanças públicas portuguesas. Portanto, em todos estes casos, tribunais estaduais ou tribunais arbitrais viram-se confrontados com pretensões de ou resolução ou modificação de contratos fundadas na alteração das circunstâncias em que as partes tinham fundado a decisão de contratar. E a questão que se colocava estava estreitamente ligada à circunstância de se estar, à época, em períodos de recessão económica e essa recessão ter dado origem a essa alteração de circunstâncias. Os tribunais, em todos estes casos, viram-se, portanto, perante a questão de saber se deviam aceitar essas pretensões de resolução ou modificação dos contratos em causa. O problema não era fácil de resolver, entre outras razões, porque, dada a cadência cada vez mais frequente na economia globalizada em que vivemos, da ocorrência destes ciclos económicos com períodos depressivos, se tornou, para alguns, duvidoso que se possa falar, nestas circunstâncias, de uma alteração anormal do quadro em que as partes decidiram contratar. Como é bem sabido, todos os que me ouvem, certamente, esta é uma matéria que está há muito regulada no Código Civil Português, no artigo 437, que corresponde praticamente ipsis verbis ao artigo 431 do Código Civil de Macau e que tem na sua origem um anteprojeto de um preceito, aliás, bastante mais extenso do que o atual 437 ou 431, do professor ilustre da Universidade de Coimbra, o professor Adriano Vaz Serra, a quem coube a autoria da maior parte das disposições do anteprojeto do Código Civil português em matéria de direito das obrigações. Esta foi uma matéria em que ele bebeu a sua inspiração, sobretudo nos direitos alemão e italiano, e procurou criar uma solução que é aquela que conhecemos hoje no artigo 437, que eu me escuso de repetir aqui, porque seguramente é do conhecimento de todos. Chamaria apenas a atenção para os 4 requisitos fundamentais da suscetibilidade de revisão ou resolução de contratos que decorrem do texto do artigo 437, 431 do Código de Macau. A ocorrência de uma alteração anormal e imprevisível, como é o caso, por exemplo, de uma
desvalorização abrupta da moeda, subida muito significativa do preço de uma matéria-prima, queda inesperada de taxas de juros, etc. Em segundo lugar, a ocorrência de lesão para uma das partes, ou porque a sua prestação contratual se tornou excessivamente onerosa, ou porque a contraprestação a que tem direito perdeu significativamente valor relativamente àquilo que resultaria da composição inicial do contrato. Em terceiro lugar, que a exigência das obrigações pactuadas entre as partes neste contexto seja contrária aos princípios da boa-fé. Esta é uma particularidade, deve dizer-se, do direito português que não encontramos em vários sistemas jurídicos, mas que decorre daquela inspiração germânica que os autores do Código Civil foram buscar à jurisprudência alemã dos meados do século XX e que deu origem a este artigo 437. E, finalmente, que a alteração de circunstâncias assim verificada não esteja abrangida pelos riscos próprios do contrato. Se trata de um contrato aleatório, um contrato que visa precisamente cobrir o tipo de risco que se verificou na espécie, este regime não é aplicável. Ora bem, o primeiro destes requisitos suscita precisamente o grande problema que se coloca em torno da suscetibilidade de revisão ou resolução de contratos por alteração de circunstâncias no contexto de crises económicas. Porque nas economias de mercado abertas ao exterior em que hoje vivemos, pode dizer-se que, pelo menos dentro de certos parâmetros, as crises já não são inteiramente imprevisíveis. Pelo contrário, é bem provável que neste último ciclo económico em que nos encontramos em Portugal e que referi há pouco, iniciado em 2021, daqui a algum tempo as circunstâncias mudem e a economia comece a sofrer alguma recessão. E já temos sinais, indicadores importantes vindos de desenvolvimentos recentes da política internacional e, em particular, de um grande país para o qual são dirigidas muitas das exportações europeias e portuguesas em particular, que poderão ter esse resultado a médio prazo. Ora bem, os tribunais portugueses têm sido sensíveis a esta realidade. Menciono aqui neste slide um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça português, de janeiro de 2014, em que justamente o Tribunal formulou reservas relativamente ao caráter anómalo, imprevisível da alteração de circunstâncias que tinha sido invocada por uma das partes no caso, porque, disse o Tribunal, até certo ponto as partes poderiam ter previsto e acautelado, a quando da conclusão do contrato, as consequências da crise que estava em causa à época, a crise de 2010 a 2013. A verdade, no entanto, é que, por mais previsíveis que sejam os ciclos económicos, e, portanto, os períodos recessivos que os integram, não deixa de a experiência recente demonstrar a ocorrência de situações em que as crises foram muito mais acentuadas do que alguma vez se esperou, até por períodos particularmente longos e muito gravosos para os agentes económicos. Foi, sobretudo, o caso da crise desencadeada em 2007 nos Estados Unidos, com a falência do banco Lehman Brothers, e que muitos compararam à crise económica e financeira iniciada em 1929 também nos Estados Unidos. Portanto, a circunstância de a ciência económica ter desenvolvido todo este estudo referente aos ciclos económicos não prejudica que, em certos casos, possa uma crise constituir uma alteração anómala de circunstâncias relevante para os efeitos das disposições contratuais que referi há pouco. Isto dito, há, no entanto, que salientar que não basta a ocorrência de uma crise para que se possa solicitar uma modificação ou a resolução de um contrato. O Supremo Tribunal de Justiça português
num acórdão de janeiro de 2013, sublinhou, e cito, que é necessária uma correlação direta e demonstrada factualmente nos autos entre a crise económica geral e a atividade económica concreta de determinado agente para que se possa falar de uma alteração anormal de circunstâncias. Portanto, é preciso que a crise tenha efetivamente repercutido naquela atividade específica que a parte desenvolvia, e essa relação de causalidade, obviamente, tem que ser demonstrada por aquele que pretende a modificação ou resolução do contrato. Encontrei, na pesquisa que fiz sobre a jurisprudência recente dos tribunais de Macau, pelo menos um caso que se aproxima deste que acabei de mencionar. Um acórdão do Tribunal de Última Instância, de dezembro de 2018, que justamente negou que a crise económica asiática, que tinha começado na Tailândia, salvo erro, em 1997, e que se tinha traduzido em Macau numa quebra dos valores. Deixou de funcionar. Então, está a funcionar. Ótimo. Obrigado. O Tribunal de Última Instância dizia, nesse acórdão de 2018, em que se colocava justamente a questão de saber se havia ou não uma alteração de circunstâncias que pudesse ser invocada ao abrigo do artigo 431, recusou que houvesse esse impacto da crise sobre a situação em causa. Tratava-se de uma situação em que tinha havido uma concessão de um terreno, o terreno tinha sido concedido para a construção de uma unidade fabril, mas que era destinada à exploração de uma certa atividade económica pela própria concessionária. Portanto, não se tratava de, por exemplo, construção de edifícios de apartamentos ou outra realidade congénere, como tem ocorrido noutras situações mais recentes. E o Tribunal entendeu aqui, de forma muito semelhante àquilo que o Supremo em Portugal também tinha considerado no caso a que fiz alusão, que a crise, se bem que demonstrada, no caso, isso não estava em causa, e com impacto no setor do imobiliário, recusou, no entanto, que se tivesse refletido sobre o funcionamento daquele contrato e, designadamente, na possibilidade ou não do concessionário aproveitar a concessão que lhe tinha sido concedida, feita no prazo contratual. Bom, este, em breve síntese, um panorama de todos seguramente bem conhecido, do direito português e do direito macaense nesta matéria. Gostava agora de referir algumas experiências jurídicas estrangeiras acentuadamente divergentes entre si e que julgo de interesse para contextualizarmos esta problemática. E começarei justamente pelo sistema jurídico que mais diretamente influenciou o direito português e, por via deste, o macaense, quanto a esta matéria. O direito alemão. O Código Civil alemão, ainda em vigor hoje, o Código de 1896, entrado em vigor em 1900, não continha qualquer disposição relativa à alteração de circunstâncias. Esta matéria tinha sido discutida na doutrina alemã no século XIX. Um grande jurista alemão, Windscheid, tinha formulado a chamada teoria da pressuposição, que era uma atualização da velha doutrina de rebus sic stantibus, que vinha de longe, e com base nela, vários autores alemães entendiam que podia haver lugar a uma modificação, a uma resolução de contratos em caso de alteração ou de desaparecimento de certas condições fundamentais que tinham sido pressupostas pelas partes ao tempo da celebração do contrato. Mas esta doutrina foi recusada, foi rejeitada pelos legisladores alemães a quando da elaboração do Código Civil. Estávamos nos finais do século XIX, em pleno apogeu do liberalismo económico na Europa, um período em que se prezava muitíssimo
a regra pacta sunt servanda e a importância de as partes cumprirem aquilo que tivessem acordado entre si, e havia também uma grande confiança na estabilidade das economias. Estávamos muito longe de flutuações económicas como estas que referi no início da minha exposição e que caracterizam uma economia globalizada como a dos dias de hoje. E, portanto, o Código Alemão mostrou-se, na sua redação originária, avesso a essa figura que não teve acolhimento. A verdade é que os factos se encarregaram de demonstrar que essa confiança dos legisladores alemães na estabilidade da economia e na capacidade das partes de, em quaisquer circunstâncias, cumprirem aquilo que se tinham vinculado, não correspondia à realidade. E isso tornou-se particularmente notório depois da Primeira Guerra Mundial, quando na Alemanha eclodiu uma gravíssima crise económica, com a desvalorização brutal do Reichsmark e, enfim, paralisia muito grande das atividades económicas que alterou por completo o contexto macroeconómico em que muitos contratos anteriores à guerra tinham sido celebrados. Foi isso que levou a jurisprudência alemã, a partir dos anos 20 do século passado, a resgatar a teoria da pressuposição, embora com uma designação um tanto diferente, porque, entretanto, tinha havido um desenvolvimento doutrinal importante pela pena de um outro jurista ilustre alemão, o Ertmann, que formulou a chamada doutrina da base do negócio, Geschäftsgrundlage. E doutrina esta que sustentava também que, desaparecendo a base do negócio, a base sobre a qual assentava o acordo das partes, o contrato poderia ser revisto ou resolvido. Bom, esta matéria acabou por ser objeto de regulação expressa no Código Alemão, a quando da mais importante modificação do direito das obrigações ocorrido desde a publicação do Código, em 2002. Em 2002 foi publicada a Lei de Modernização do Direito das Obrigações na Alemanha, cujo inspirador está aqui retratado, o professor Klaus Wilhelm Canaris, dos grandes civilistas alemães do século XX e doutor honoris causa pela minha faculdade, pessoa que influenciou muito a doutrina e a jurisprudência alemã ao longo pelo menos do período posterior à Segunda Guerra Mundial, na Alemanha. Foi um discípulo de Karl Larens, outro grande civilista alemão, e foi ele um dos entusiastas, aliás, não havia muitos ao tempo, de uma reforma do Código Civil alemão, na parte de direito das obrigações, que incorporasse nele os desenvolvimentos jurisprudenciais que foram ocorrendo ao longo do século XX, para além de muita legislação avulsa que, entretanto, tinha surgido em virtude da necessidade de transpor diretivas da União Europeia. Pois bem, foi no contexto desta revisão do Código Alemão de 2002 que foi nele integrado o atual parágrafo 313, que justamente vem prever que quando as circunstâncias que constituíram a base do contrato se tiverem alterado gravemente depois da conclusão destes, e se as partes não tivessem concluído ou tivessem concluído com outro conteúdo, se tivessem previsto essa alteração, pode ser exigida a adaptação do contrato. E isto desde que, tendo em conta todas as circunstâncias do caso concreto, em especial a repartição contratual legal dos riscos, não seja exigível a uma das partes que se mantenha vinculada ao contrato inalterada. Quando essa adaptação, diz o número 3 deste preceito, não seja possível ou exigível a uma das partes, então a parte lesada pode resolver o contrato. Se for um contrato duradouro, pode haver lugar à denúncia do contrato. Aqui temos, portanto, como uma formulação doutrinal que depois achou acolhimento na jurisprudência, acabou por se transformar em letra da lei quase 80 anos depois de ter surgido na Alemanha.
Em França, tivemos um percurso, de certa forma, paralelo, embora mais dilatado no tempo e com maior resistência à aceitação desta figura. Também em França, o Código Civil de 1804 rejeitou a figura da alteração de circunstâncias. Os franceses falavam de imprevisão, sobretudo no domínio do direito público, mas a verdade é que os autores franceses do século XVIII que mais influenciaram a elaboração do Código Civil francês, Dumas e Potier, eram omissos nos seus manuais em relação a esta matéria. E o Código francês, como é sabido, em larga medida, é uma codificação daquilo que constava em boa parte das obras desses dois autores. Isso levou a um fenómeno curioso que foi o de que, em França, ao longo de praticamente 2 séculos, um pouco mais do que isso, na realidade, se admitisse a modificação dos contratos por alteração de circunstâncias no domínio do direito público. Os contratos públicos podiam ser alterados com fundamento na imprévision, em nome do interesse da continuidade dos serviços públicos, mas os contratos de direito privado, não. E de resto, há um famoso acórdão da Cassação Francesa, dos meados do século XIX, relativo ao caso do Canal de Craponne, que recusou a atualização de um contrato que datava dos meados do século XVII, em que o proprietário de um canal concedia a possibilidade da sua utilização para irrigação de terrenos adjacentes ao canal, e passados 2 séculos, o preço pelo qual tinha sido acordada essa concessão, obviamente estava por completo desajustada à realidade. A Cassação recusou a atualização do contrato. Bom, mas também em França a doutrina foi fazendo um caminho no sentido da aceitação desta doutrina e, a quando da revisão do Código Civil francês em matéria de obrigações e contratos em 2016, uma importantíssima alteração, porventura a maior alteração que o Código Civil francês teve até hoje, foi em larga medida preparada por uma comissão presidida pelo professor François Terré, de Paris, que tem aqui retratado. Esta comissão propôs e conseguiu que isso fosse aceito, a consagração legal da figura da imprevisão no Código Civil em matéria contratual. E nesta medida o direito francês veio a aproximar-se do direito alemão. Aliás, como em vários outros aspectos. Muitas das diferenças do direito das obrigações dos dois países esbateram-se com esta reforma de 2016. O que é que nos diz agora o artigo 1195 do Código Civil? Que se uma alteração de circunstâncias imprevisível a quando da conclusão do contrato tornar a sua execução excessivamente onerosa para uma parte que não teria aceitado assumir o respectivo risco, esta pode pedir uma renegociação do contrato ao seu co-contratante. Deve continuar a executar as suas obrigações durante esse período de renegociação. Em caso de recusa ou de fracasso da negociação, as partes podem convencionar a resolução do contrato nas condições que acordarem ou pedirem de comum acordo ao juiz que proceda à sua adaptação. Se não houver acordo num prazo razoável, o juiz pode, a pedido de uma das partes, rever o contrato ou mesmo pôr-lhe termo na data e nas condições que fixar. Deve dizer-se que esta é uma disposição que foi particularmente mal aceite pelos juízes franceses, que sempre se consideraram um pouco acima deste tipo de tarefas, como a de rever contratos para os tribunais superiores franceses. Sobretudo isto é uma matéria que pertence ao domínio comercial, em que não lhes compete entrar. Mas é o direito francês que hoje está em vigor e que, enfim, lentamente a realidade vai consagrando. E na China? Na China temos também um fenómeno, de certa forma, paralelo, embora num lapso de tempo muitíssimo mais curto. A lei dos contratos de 1999 não previa a alteração de circunstâncias como fundamento de resolução ou de modificação dos contratos. No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Popular reconheceu esta doutrina, pelo menos em 2 ocasiões em que as crises económicas afetaram também a vida dos contratos na China. Em 2009,
por força de uma interpretação sobre a aplicação da lei dos contratos, o Supremo Tribunal Popular veio dizer que ela seria, que a doutrina seria aplicável, não obstante o silêncio da lei, e mais recentemente, em 2020, umas diretrizes emitidas também em várias circunstâncias pelo Supremo Tribunal Popular também previram essa possibilidade no contexto agora da pandemia da Covid-19. De novo, o legislador acabou por consagrar na China estes desenvolvimentos jurisprudenciais no Código Civil de 2020, entrada em vigor a 1 de janeiro de 2021, através do qual a República Popular da China alinhou o seu direito, nesta como em várias outras matérias, com os sistemas romano-germânicos. E é assim que encontramos no artigo 533 do Código Civil de 2020, enfim, numa tradução livre para o português, que eu faço com a devida vénia. Não conheço uma tradução oficial para português, portanto, e também não sou versado em mandarim, portanto, fiz esta tradução a partir da tradução oficial disponível em inglês, mas uma formulação que nos evoca várias das regras que mencionei anteriormente. Após a formação de um contrato, quando uma condição fundamental na qual se baseou a sua celebração, o contrato sofre uma alteração significativa, imprevisível para as partes quando a celebração do contrato e que não integra os riscos comerciais, se a continuação da execução do contrato for manifestamente injusta para uma das partes, a parte prejudicada pode renegociar com a outra parte, se tal acordo não puder ser alcançado num prazo razoável. As partes podem solicitar ao Tribunal Popular ou a uma instituição de arbitragem a retificação ou resolução do contrato. O Tribunal Popular ou uma instituição de arbitragem deve retificar ou rescindir o contrato em conformidade com o princípio da equidade, tendo em conta as circunstâncias atuais do caso. Repare-se que aqui alude-se a uma condição fundamental, que é um termo que suponho que corresponderá no direito chinês hoje à base do contrato, na terminologia jurídica germânica. A regra que se estabelece contempla a renegociação e essa evoca-nos o direito francês, que previu expressamente a renegociação do contrato como uma das consequências possíveis da alteração de circunstâncias. Bom, isto dito relativamente a estes ordenamentos jurídicos, agora é o momento de passar a uma realidade um tanto diferente daquela que descrevi até aqui e que é dos sistemas de common law. A ideia de que uma alteração de circunstâncias, por grave e significativa que seja, pode levar à modificação dos contratos ou mesmo à sua resolução, se isso não estiver previsto no clausulado contratual, é uma ideia essencialmente estranha aos direitos inglês, americano e outros de common law. Há, é certo, uma figura que os anglo-saxónicos chamam a frustration of contracts, a frustração do contrato, mas a frustração do contrato é uma figura que tem lugar fundamentalmente em situações a que nós chamaríamos de impossibilidade de cumprimento, não de maior onerosidade do cumprimento do contrato, como é tipicamente a situação num quadro de alteração de circunstâncias. O princípio de que os juristas anglo-saxónicos partem nestas situações é aquilo que poderíamos traduzir por inviolabilidade dos contratos, sanctity of contracts. Só excepcionalmente o devedor se pode exonerar das suas obrigações contratuais. E isto é o que nos demonstra a jurisprudência inglesa, nomeadamente. Vou apenas exemplificar com um caso, o caso Sakiroglu, julgado em 1962 pela Câmara dos Lordes, ao tempo Supremo Tribunal Inglês, agora já não é mais. Havia um comitê judiciário na Câmara Alta do Parlamento Inglês, constituído por estes cavalheiros que ali se vêem, com as suas perucas de crina de carvalho, e que julgava, em última instância, os recursos que para ele eram interpostos das decisões do Court of Appeal. Ora, neste caso, o que é que estava em jogo? Havia um contrato
de transporte por via marítima, desde o Sudão até ao porto de Hamburgo, pelo qual o réu se tinha comprometido a transportar uma certa partida de castanhas do Sudão. Esse transporte deveria ocorrer em novembro ou dezembro de 1956. Ora, o que aconteceu em novembro de 56? O fecho do canal de Suez devido à guerra que opôs justamente o Reino Unido ao Egito. E esse fecho teve consequências muito significativas no tráfico marítimo internacional, como aliás, mais recentemente, ocorreu também, não por este tipo de motivos, mas devido a um acidente ocorrido também no canal que impediu o trânsito de navios durante um certo lapso de tempo. Bom, e nesta circunstância o transportador viu-se perante este dilema. Ele não estava verdadeiramente impossibilitado de cumprir, porque havia a Rota do Cabo que se poderia seguir para fazer este transporte desde o Sudão até a Alemanha. Só que é uma rota que teria talvez 3 vezes a distância do canal de Suez e que era consideravelmente mais onerosa para o transportador. O transportador invocou perante os tribunais ingleses a frustration do contrato e a Câmara dos Lordes veio rejeitar essa alegação, notando aquilo que era evidente. Apesar da maior onerosidade da prestação a cargo do transportador, ele não estava verdadeiramente impossibilitado de cumprir. Podia transportar, se não tinha contemplado este tipo de situações no contrato, pois teria sido uma imprevidência de que só se podia queixar ele próprio, ou só se podia queixar de si mesmo. E, portanto, isso não implicaria a frustration do contrato. Há uma afirmação particularmente interessante de um dos lordes que intervieram no julgamento desta causa, na decisão que referi, Lord Radcliffe, que veio dizer, em síntese, o seguinte: um homem pode deixar habitualmente a sua casa pela porta da frente, para que possa cumprir as suas obrigações. Mas se a porta da frente da casa estiver obstruída, dificilmente se pode considerá-lo exonerado desses seus compromissos pela circunstância de não ter saído pela porta das traseiras que lhe estava disponível. Foi o símile que este juiz inglês encontrou para esta situação e, portanto, nestas circunstâncias, o devedor não teve senão que se conformar com o prejuízo que o cumprimento do contrato inevitavelmente traria para si. Aqui temos uma outra visão completamente diferente das anteriores relativamente ao impacto da alteração imprevista, imprevisível, anómala das circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar sobre o contrato. Eu diria que as duas concepções que estes sistemas jurídicos revelam se podem resumir em, por um lado, uma concepção social do contrato, uma concepção que assenta na ideia de um certo equilíbrio de prestações contratuais. É desejável, do ponto de vista da justiça comutativa, que a prestação de uma das partes corresponda a uma contraprestação com um valor sensivelmente equivalente e, se esse equilíbrio entre prestações se romper por causas anómalas, imprevisíveis, etc., então deve haver lugar à revisão, em última análise, à resolução do contrato. As chamadas grandes alterações de circunstâncias, como as denominou Karl Laurens, entre as quais as crises económicas com a envergadura daquelas que referi, são, ao fim e ao cabo, do ponto de vista desta concepção do contrato, um risco da sociedade como um todo. E um risco que deve ser distribuído entre as partes no contrato, por forma a restabelecer o equilíbrio entre as prestações. A esta concepção contrapõe-se aquilo que designaria por uma concepção liberal do contrato. Uma concepção que reconduz o contrato essencialmente à vontade das partes e recusa
em princípio, qualquer interferência judicial na composição de interesses estipulada pelas partes, salvo se as partes o tiverem expressamente previsto no contrato, através de uma cláusula nesse sentido. E, portanto, o risco de uma alteração anormal de circunstâncias recai sobre a parte prejudicada, a parte que não teve previdência de querer contemplá-la no clausulado contratual. Esta diversidade de regimes que acabamos de verificar através destes exemplos singelos salienta a importância que tem a determinação do direito aplicável aos contratos e, designadamente, a escolha pelas próprias partes da lei aplicável ao contrato. A escolha do direito inglês, do direito americano ou de outros sistemas de common law que alinhem por esta concepção contratual implica, por via de regra, a insuscetibilidade de modificação ou resolução dos contratos em caso de alteração de circunstâncias. Já se estiver previsto a aplicabilidade do direito de um sistema romanista, a realidade é outra. E esta possibilidade de escolha da lei aplicável, como seguramente é bem sabido de todos os que me escutam, está expressamente contemplada tanto no direito português como no direito de Macau. No caso de Macau, no artigo 40 do Código Civil, que reproduz também de forma muito próxima o artigo 41 do Código Civil português. Esta é uma disposição que hoje em Portugal já tem escassa aplicação, porque foi derrogada por uma regra constante de um regulamento europeu, que consagra, em termos tanto diferentes, em todo caso, a mesma faculdade de escolha da lei aplicável. E esta possibilidade existe também no contexto da arbitragem internacional, quer na lei portuguesa, que prevê no artigo 52 da Lei 63 de 2011, quer na atual lei da arbitragem de Macau, por via do artigo 62 da Lei 19 de 2019. Portanto, às partes é dado escolherem a lei aplicável aos seus contratos, no caso de contratos internacionais. Isso tem a maior relevância em hipóteses de alteração de circunstâncias. Ora, o que é que nos revela a experiência de uma grande instituição de arbitragem internacional, como é a Corte de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, quanto aos direitos que são mais frequentemente escolhidos pelas partes ao abrigo destas regras ou de outras semelhantes a elas? Uma estatística coligida em 2021 pela CCI revela-nos que no ano de 2020, 95% dos contratos que tinham sido submetidos à arbitragem da CCI, as partes tinham escolhido o direito aplicável ao mérito da causa. E o direito mais escolhido tinha sido o direito inglês, em 122 casos, seguido dos direitos de vários Estados norte-americanos, em 104 casos, maioritariamente o direito do Estado de Nova Iorque, e depois o direito suíço, em 66 casos, o direito francês, em 56 casos, e o direito brasileiro, em 42 casos. Aqui deparamos com uma realidade que pode, agora, em face daquilo que referi anteriormente, parecer um pouco paradoxal. Afinal, são os sistemas mais restritivos em matéria de alteração ou resolução de contratos por modificação das circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar, aqueles que são mais escolhidos, pelo menos no contexto da arbitragem internacional. O que parece inculcar que, afinal, as partes valorizam a estabilidade dos contratos que, por exemplo, o direito inglês lhes proporciona através da vinculação à ideia de sanctity of contract. A verdade é que, em períodos de crise económica internacional, como aqueles que vivemos ao longo da última década e meia, esta hipótese tem os seus riscos. As partes se verem vinculadas a um contrato que já não têm muitas condições de cumprir, ou que uma delas, pelo menos, não tem muitas condições de cumprir. Como enfrentar este problema, mesmo no contexto da escolha
de um direito anglo-saxónico. Há várias vias que a autonomia privada hoje nos oferece. Uma delas é a consagração no próprio contrato de uma cláusula de hardship, uma cláusula que contemple a alteração anómala de circunstâncias, que é, no fundo, aquilo que se quer significar através do termo em inglês hardship. A Câmara de Comércio Internacional dá-nos um modelo de cláusula de hardship, cuja última versão data de 2020, e que prevê que, em princípio, as partes são obrigadas a cumprir as suas obrigações. Aqui eu estou a citar não uma tradução própria, mas uma tradução de origem brasileira. É a tradução oficial que a CCI nos oferece. Mas, não obstante a existência do dever de cumprir o contrato, apesar do seu caráter mais oneroso, em virtude de uma alteração de circunstâncias, se houver uma cláusula de hardship, essa cláusula pode prever a possibilidade de, se o contrato se tiver tornado mais oneroso do que o previsto, e a parte lesada o demonstrar, e demonstrar também que as consequências de uma alteração de circunstâncias não podiam ter sido evitadas ou superadas, então as partes estão obrigadas a renegociar os termos do contrato para superarem as consequências da alteração de circunstâncias. E essas consequências da renegociação podem ser de três tipos. A CCI dá três alternativas que as partes podem optar. Obviamente também podem introduzir outras variantes da sua própria lavra. Uma primeira que admite que as partes, a parte lesada nestas circunstâncias, se não houver acordo no quadro de uma renegociação, resolva o contrato ou requeira a um juiz que o faça, a resolução ou adaptação pelo próprio juiz, se não houver acordo nesse sentido, ou ainda as partes podem acordar que se não houver acordo entre elas relativamente a uma modificação do contrato, se confira ao juiz apenas a possibilidade de resolver o contrato, mas não a de o modificar. Há muitas situações em que existe uma clara resistência nos meios jurídicos anglo-saxónicos a confiar-se ao juiz a possibilidade de modificar um contrato e portanto, entende-se preferível a pura e simples resolução. Suponho que a consagração de cláusulas deste tipo não oferecerá grandes dúvidas, tanto no contexto do direito português como no direito macaense. Uma cláusula de hardship é algo que acresce aos artigos 437 e 438, não põe em causa a imperatividade do que se estabelece nesses preceitos e, portanto, é algo que podemos considerar que está abrangido pela regra geral da liberdade contratual. Muitas vezes estas cláusulas aparecem-nos ligadas a convenções de arbitragem. Portanto, não só as partes consagram uma cláusula de hardship, mas também prevêem que caberá a um tribunal arbitral lidar com esse tipo de problemas. A lei portuguesa tem nesta matéria a particularidade de prever no artigo 1º, número 4, a possibilidade dos árbitros atualizarem e reverem os contratos se as partes lhes confiarem essa função, designadamente havendo uma alteração de circunstâncias. Esta possibilidade não está expressamente prevista na lei macaense, mas suponho que também nada obsta a que as partes o acordem ao abrigo da lei vigente em Macau. Tem óbvias vantagens para as partes, nomeadamente a possibilidade de as partes escolherem, ao abrigo da Convenção de Arbitragem, como julgadores num contexto de uma revisão de um contrato que pode revelar-se particularmente difícil, complexa, sobretudo quando se trata de repor o equilíbrio financeiro de concessões, ou em casos de contrato de swap, que são contratos particularmente complexos, as partes designarem especialistas para este efeito. Essa é uma das vantagens, em meu ver, do
recurso à arbitragem para este efeito. Além disso, não decidindo o Tribunal Arbitral em nome de nenhum Estado, não é propriamente um órgão de um Estado, embora também deva a sua existência a uma lei oriunda do Estado, o Tribunal Arbitral não tem que se fazer eco de nenhuma daquelas concessões específicas que referi há pouco acerca da relevância da alteração de circunstâncias. Portanto, o recurso à arbitragem pode significar maior liberdade para os árbitros ao enfrentarem esta questão. Outra hipótese que as partes podem considerar a fim de anteciparem os efeitos possíveis de uma alteração de circunstâncias originada por uma crise económica é remeterem no seu contrato para compilações de princípios jurídicos, como é o caso dos princípios UNIDROIT, sobre os contratos comerciais internacionais. A última versão, a data de 2016, é um texto oriundo de uma organização internacional, vetusta. A UNIDROIT foi criada nos anos 20 do século passado, e este instrumento, que muitos caracterizam como um instrumento de soft law, visa estabelecer uma espécie de ponte entre diferentes tradições jurídicas em muitos aspectos do direito, da parte geral do direito dos contratos. E justamente entre as disposições dos princípios UNIDROIT encontramos uma que se dedica a esta matéria, o artigo 623, que estabelece que em caso de hardship, que é definida nos princípios como um evento que altera fundamentalmente o equilíbrio das prestações contratuais, a parte lesada pode pedir a renunciação do contrato e deve manter-se na execução das suas obrigações enquanto dura a renegociação, mas se não houver acordo no quadro dessa renegociação, então a questão pode ser submetida a um tribunal e se o tribunal verificar que os requisitos da hardship, tal como os princípios os enunciam, estão verificados no caso concreto, pode ou resolver o contrato ou modificá-lo por forma a restabelecer o equilíbrio das prestações. Há que dizer que, apesar da preocupação de alguma forma compromissória entre Common Law e Civil Law que subjaz aos princípios UNIDROIT, esta disposição vai claramente além daquilo que os sistemas de Common Law permitem nesta matéria. Uma questão interessante e que se colocou na jurisprudência recente, com grande acuidade e grande impacto, designadamente em Portugal, e o que acontece se for escolhida a lei inglesa e esta tiver que ser aplicada por um tribunal inglês, porventura um tribunal também escolhido pelas partes no seu contrato, através de um pacto de jurisdição, e estivermos perante uma situação de alteração de circunstâncias. Foi precisamente o que aconteceu naquele caso que referi no início, que opôs 4 empresas de transportes públicos portuguesas, entre as quais Carris de Ferro de Lisboa e o Banco Santander, TOTA. Caso esse que foi julgado em primeira instância em 2016 pelo Commercial Court em Londres e depois pelo Court of Appeal. Este caso foi parar aos tribunais ingleses porquê? Ele, na verdade, não tinha nada a ver com o direito inglês. Tratava-se, como disse, um contrato de swap entre empresas portuguesas e a sucursal portuguesa de um banco espanhol, celebrada em Portugal, a executar em Portugal. Não havia absolutamente nenhuma ligação à ordem jurídica inglesa. Não obstante isso, os contratos, na verdade eram vários, previam todos a competência dos tribunais ingleses e a aplicabilidade da lei inglesa. E foi isso que desencadeou esta situação em que a jurisdição competente foi o Commercial Court de Londres, onde coube ao juiz Blair, irmão do antigo primeiro-ministro inglês com o mesmo apelido, William Blair, julgar esse caso em primeira instância, numa decisão notável, tem mais de uma centena de páginas, é um acórdão que está disponível na internet e cuja leitura vale a pena, porque no processo, embora o direito aplicável fosse o direito inglês, foi largamente invocado
o artigo 437 do Código Civil Português, que uma das partes, ou melhor, as partes portuguesas, entendiam que era aplicável ao caso enquanto norma imperativa do direito português, chamada ao caso pelo Regulamento de Roma I. Não tenho tempo para entrar nos detalhes das circunstâncias em que pode ser chamada uma norma dessa natureza, mas a verdade é que isso foi invocado no processo. E o juiz Blair, embora tivesse descartado esse argumento, em última análise, entendeu que era aplicável o direito inglês unicamente, não havia espaço para a aplicação de qualquer norma de direito português, teve o cuidado de fazer uma comparação entre o direito inglês e o direito português nesta matéria. E chegou a esta conclusão. Se ele tivesse que aplicar o artigo 437 do Código Civil Português, teria resolvido o contrato. Isto está dito no acórdão sem quaisquer dúvidas. No entanto, sendo aplicável o direito inglês, não tinha margem para fazê-lo e, portanto, considerou que as empresas portuguesas estavam vinculadas àquele contrato e deviam pagar na totalidade os valores que o Banco Santander reclamava nesse processo e que, ao tempo em que foi instaurada a ação, superavam 300 milhões de euros. Pois, com juros, foram bem mais além disso. Enfim, a decisão foi objeto de recurso para o Court of Appeal, que manteve a decisão, depois já não houve recurso para o Supremo Tribunal, entretanto as partes chegaram a um acordo e com esse acordo pôs-se termo ao litígio, mas efetivamente as empresas de transportes portuguesas tiveram que pagar boa parte do montante que tinha sido reclamado delas. Aqui suscita-se um problema interessante e que é o de saber, proferida esta decisão em Inglaterra, que eficácia pode ela ter numa jurisdição de civil law como a portuguesa. Este problema foi equacionado na sequência da decisão de primeira instância proferida pelo Tribunal Inglês. E designadamente, se poderia opor ao reconhecimento e execução em Portugal daquela sentença o princípio da boa-fé, enquanto princípio estruturante da ordem jurídica portuguesa. E isso só poderia acontecer no contexto da reserva de ordem pública internacional, que é um fundamento possível de recusa, quer da aplicação de leis estrangeiras, quer de reconhecimento de sentenças estrangeiras. E de facto, o tema foi bastante discutido também por vários juristas que se ocuparam desta matéria. Creio, pessoalmente, que, efetivamente, o artigo 437 integra a reserva de ordem pública internacional do Estado português, por se encontrar nele consagrado e com caráter imperativo um dos princípios fundamentais em que assenta a ordem jurídica portuguesa, o princípio da boa-fé, que não é derrogável, não é suscetível de ser derrogado por efeito da vontade das partes. Se dúvidas houvesse a esse respeito, bastaria vermos o artigo 239 do Código Civil Português, tem como correspondente em Macau 231 do Código Civil, em virtude do qual o princípio da boa-fé prevalece sobre a vontade hipotética das partes em matéria de integração da declaração negocial. Portanto, trata-se não de uma regra dispositiva, puramente supletiva, mas de uma regra imperativa que não pode ser derrogada e que, no contexto internacional, pode valer aos países de civil law contra a eficácia de decisões proferidas nas jurisdições de common law e que não acolham esse princípio. Bom, suponho que o meu tempo está no fim e se a professora Isabel Figueiredo me der mais um minuto, eu gostaria de sintetizar em 5 pontos as conclusões desta exposição. Julgo inequívoco que as crises económicas que se tornaram um facto quase inelutável da vida cotidiana de quem vive em economias de mercado nos dias de hoje têm, de facto, um impacto muito grande hoje
no cumprimento das obrigações contratuais, na possibilidade de se exigir esse cumprimento, apesar de se ter alterado o contexto em que as partes fundaram-se a decisão de contratar. Penso também que é claro que a perspectiva que deste problema têm os sistemas de civil e de common law é acentuadamente divergente e não é preciso recuarmos a 1962, basta voltarmos a 2016, menos de 10 anos atrás, para verificarmos que assim é. E suponho que também não haverá grande dúvida que esta diversidade de entendimentos destas diferentes famílias jurídicas quanto a este ponto crucial do direito das obrigações é um fator de insegurança no comércio internacional. Sobretudo quando estejam em causa contratos que põem em contacto estas diferentes tradições jurídicas. Mas as partes têm, na verdade, nos contratos internacionais, meios ao seu alcance para acautelarem estes problemas. Através da escolha da lei aplicável, e designadamente fazendo uso da faculdade da escolha da lei aplicável, por forma a evitarem sistemas jurídicos que lhes possam trazer dificuldades inesperadas nestes contextos, através da inclusão nos contratos de cláusulas de hardship, perfeitamente moldáveis àquilo que as partes queiram, através da consagração de convenções de arbitragem que confiram aos árbitros expressamente poderes para adaptarem os contratos a novas circunstâncias e através também da eleição de princípios jurídicos que contemplem a alteração de circunstâncias, como é o caso dos princípios UNIDROIT. Em última análise, como último recurso, última ratio, temos sempre a reserva de ordem pública internacional, que também permite, nos sistemas de civil law, fazer face aos resultados, porventura, mais injustos da aplicação de leis estrangeiras ou do reconhecimento de sentenças estrangeiras nestas matérias. E com isto concluo, agradecendo muito a vossa atenção. Professor, muito obrigada por esta excelente lição de como investigar e refletir o direito. Aliás, a importância e a pertinência deste tema também se mostra pela quantidade e qualidade dos presentes aqui hoje. A escolha foi realmente muito boa. E o Sr. Professor mostrou também como integrar a teoria e a prática. Por exemplo, pela distinção importante entre anormalidade e imprevisibilidade da alteração das circunstâncias e deu-nos isto com vários exemplos reais. Não só de Portugal, por causa dos ciclos económicos, mas também pela crise da pandemia do Covid e a sua reflexão no direito privado, as parcerias público-privadas, os contratos de swap, e trouxe os exemplos não só de Portugal, mas da Alemanha, da França, da China, do common law, e a importância da escolha da lei para a estabilidade dos contratos. E recorda-nos também que o direito é feito de pessoas reais e de que todos nós temos o nosso papel na formação da justiça e do direito. E com isto eu abro ao debate e à discussão e convido os presentes a colocar estas questões no precioso tempo que nos resta, que já não é muito. Doutora Teresa Leão. Obrigada, foi uma apresentação excelente, eu aprendi muito e esta possibilidade de invocar a ordem pública internacional para acautelar situações mesmo dramáticas é uma novidade para mim e eu agradeço imenso. E a minha questão tem a ver com exatamente esse aspecto. Falou, se eu percebi bem, o seu professor associou a boa-fé à ordem pública internacional. Como o artigo 431 de Macau e o 437 de Portugal também faz referência à boa-fé, em que termos é que nós podemos articular essas duas situações, fazendo a ordem pública internacional como a válvula de escape último para salvaguardar essas situações? É essa a minha dúvida. Obrigada. Muito obrigado pela sua questão. Tanto o artigo 437 como o artigo 431 do Código Civil de Macau associam esta temática à ideia de boa-fé, dizendo que um dos requisitos para que a estatuição desse preceito se desencadeie é que a exigência das prestações contratuais
num quadro de alteração de circunstâncias, se revele contrário à boa-fé. Isto tem uma origem histórica, é o facto de que na Alemanha, nos anos 20, na falta de uma regra do Código Civil que contemplasse expressamente a alteração de circunstâncias, foi com base na cláusula da boa-fé constante do parágrafo 242 do Código Civil alemão que os tribunais alemães, e em especial ao tempo o Tribunal do Império, conseguiram lidar com essa situação. Portanto, foram buscar uma cláusula geral que tinha sido colocada no Código com com outro intuito, mas que se podia invocar a este respeito. Foi a solução possível, vingou na Alemanha, na jurisprudência, tornou-se praticamente costume jurisprudencial e dessa jurisprudência alemã passou para o direito português, pela pena do professor Vaz Serra, que nos trabalhos preparatórios do Código Civil estudou minuciosamente os vários sistemas jurídicos nacionais sobre esta temática e teve particularmente em consideração a evolução do direito alemão nessa matéria. Deve dizer-se que em 1966 o Código Português, em particular o artigo 437, era mais moderno do que o Código Alemão, que não continha uma cláusula expressa sobre esta temática. Mas, de facto, foi baseando-se nesse pilar fundamental do direito alemão que o Tribunal Imperial Alemão conseguiu achar uma saída para este problema. E essa saída foi transplantada para o direito português. E no direito português, de facto, temos este crivo para se aferir se uma alteração de circunstâncias pode ou não dar lugar à revisão ou à resolução de contratos, é preciso fazer um juízo sobre se a exigência das prestações contratuais naquele contexto modificado se revela contrário a uma postura eticamente aceitável, leal, como é aquela que a boa-fé reclama das partes. A boa-fé requer que as partes atuem lealmente uma perante a outra e nenhuma procure tirar vantagem perante a outra de um circunstancialismo modificado inesperadamente, de forma completamente anómala. Portanto, o artigo 437 e o 431 de Macau estão umbilicalmente ligados a este princípio fundamental dos direitos de Portugal e de Macau, que tem numerosas outras ramificações em matéria de cumprimento, até em matéria de negociação e conclusão de contratos. O princípio de boa-fé domina múltiplos aspectos destas ordens jurídicas. Mas uma coisa não podemos ter dúvidas, é que se trata de um pilar fundamental, uma das traves mestras das ordens jurídicas, quer de Portugal, quer de Macau, como também da Alemanha e de outros países pelo mundo fora. A ordem pública não é senão o repositório, precisamente, desses princípios fundamentais. Há até quem diga que não há nada mais nacional do que a ordem pública internacional de cada país. Porquê? Porque se trata daqueles princípios de que nenhum sistema jurídico está disposto a abdicar, mesmo numa situação que esteja submetida a um direito estrangeiro ou que esteja submetida à jurisdição de um tribunal estrangeiro que tenha sobre ela proferido uma decisão. E é o caso aqui, a meu ver, se nós formos confrontados com uma sentença que reclama das partes de um contrato o seu cumprimento integral, mesmo que a exigência das obrigações pactuadas entre as partes, nesse caso, seja algo de chocante, como para alguns era, naquele caso Santander que referi, a ordem pública pode ser mobilizada por via da cláusula, ou invocando-se a cláusula da boa-fé. No caso Santander, isto era particularmente notório. O então presidente do Banco Santander, foi chamado a depor na Assembleia da República em Portugal sobre os problemas associados aos contratos de swap que o banco tinha celebrado com estas empresas
e reconheceu, isto está vertido nas atas de uma das comissões parlamentares da nossa Assembleia da República, reconheceu que os valores que eram exigíveis ao abrigo daqueles contratos de swap, por força do mecanismo neles previsto em caso de subida ou descida das taxas de juros de referência internacionais acima ou abaixo de certos patamares, era algo completamente inesperado. Nunca ninguém no Banco Santander tinha tido a expectativa de que se pudesse chegar a valores daquela ordem de grandeza. E, portanto, exigir o cumprimento do contrato naquelas circunstâncias era particularmente significativo, enfim, não na melhor perspectiva. E enquanto que isso foi reconhecido pelo presidente do banco, não obstante isso, o banco manteve a sua posição de exigir o cumprimento. O mesmo não aconteceu com outros bancos, que tinham também celebrado contratos análogos e que aceitaram renegociá-los com as mesmas empresas. Este foi o único banco que não o aceitou. Pois bem, o resultado a que se chegou no litígio que decorreu em Londres, deste ponto de vista, é um resultado que fere este princípio fundamental. Uma das partes reconhece que nunca pensou, nunca supôs que poderia ter a haver valores da ordem de grandeza daqueles que resultavam da aplicação daquela cláusula e, não obstante isso, exigiu o seu cumprimento. Não aceitou a renegociação do contrato. Teríamos em Portugal que nos conformar com essa solução. Houve quem em Portugal entendesse que a reserva de ordem pública permitia nessa situação obstar ao reconhecimento dessa sentença. E, de facto, isto esteve quase a acontecer. Só não aconteceu, na verdade, porque, entretanto, houve uma transação. Pôs termo ao litígio e, portanto, os valores em causa foram parcialmente pagos de modo voluntário e, portanto, não se chegou a concretizar um cenário em que a ordem pública tivesse que ser invocada. Mas a ideia, penso que tem sustentação e, de facto, se não for a boa-fé no quadro da ordem pública a poder ser invocada, não há muitos outros princípios em matéria de direito patrimonial e, em particular, direito das obrigações que tenham cabimento na ordem pública. Mais alguma questão? Doutora Catarina? Quero dar os parabéns, gostei imenso. Aprendi também bastante. Estava a pensar dentro daquilo que foi expondo na sua aplicação prática. Eu trabalho com contratação pública, trabalho com direito público e durante a pandemia tivemos muitos casos, inúmeros, derivados de contratos públicos que fizemos e nessa sequência houve muitos problemas no cumprimento dos contratos, ou seja, está imediatamente associado ao incumprimento dos contratos, outro problema ao cumprimento defeituoso do próprio contrato. E depois, na prática, na resolução deste tipo de litígios, nós podemos negociar com a outra parte que invocando, neste caso foi a epidemia, invocando a epidemia, dizia que não podia cumprir o contrato, questões de transportes, porque, de facto, o grande problema aqui é que aumentou o preço dos bens e, como tal, nós adjudicamos um contrato por um determinado preço, para ser cumprido com um determinado prazo e com a epidemia, nós, claro, administração, houve uma tolerância em termos do próprio prazo e demos a tolerância, inclusive nos proporem outro tipo de bens ou outro tipo de serviços, só que isso de facto... Nós, administração pública, Nós, administração pública, exato, no qual eu trabalho, de facto, por mais que haja uma negociação para o equilíbrio das próprias prestações, acho que colide sempre depois, apesar da negociação, com o incumprimento, com o cumprimento defeituoso e, no caso da administração pública, resolve a situação do incumprimento do contrato com o uso da coação. Com o uso da coação definitiva, que eles terão de dar para o cumprimento do contrato e quando não cumprem, ficamos com esse valor desse incumprimento. Agora,
Quando estava a falar deste tipo de mecanismo, este mecanismo é usado pela parte que de alguma forma está em desvantagem. E essa parte que está em desvantagem, quando quer também um determinado contrato, neste caso, por exemplo, com a administração pública, quando abre um concurso, é logo determinada a partida qual é que é o regime aplicável que a favorece e a que ela, de alguma forma, consegue controlar o cumprimento das prestações. Por isso eu acho que este tipo é sempre muito difícil. A parte mais fraca e a parte que será de alguma forma lesada, é sempre difícil ter um expediente que seja conformado pelas partes é de início na celebração do contrato. Sim, eu reconheço a inteira pertinência daquilo que acabou de dizer. Levar isto à prática não é fácil. Não é fácil. É desde logo preciso que aqueles requisitos que o artigo 437, ou em Macau o artigo 431 do Código Civil, estejam preenchidos. Não é? Uma alteração anómala, uma alteração imprevisível, de que derive um desequilíbrio entre as prestações, que a exigência das prestações, nesse caso, seja contrária à boa-fé e que esta alteração não esteja coberta pelos riscos próprios do contrato, porque há contratos que, de facto, já consentem uma certa ália. Isso foi discutido, por exemplo, a propósito dos contratos de swap, que houve quem considerasse contratos especulativos por natureza e, portanto, estavam subtraídos à aplicação do 437 em Portugal. Mas a circunstância de ser difícil levar à prática estes preceitos não significa que não seja possível, efetivamente é-o. E em Portugal temos múltiplos exemplos de situações em que os tribunais estipularam a revisão de preços contratuais ou a prorrogação de prazos para a execução de contratos. No caso que me parece que tem em vista, seria sobretudo contratos de empreitadas. Prestação de bens e serviços. Pois, muitas vezes, aquilo que o devedor de entrega desses bens e serviços tem como mais difícil é cumprir o prazo dada uma alteração de circunstâncias. A simples prorrogação do prazo contratual pode muitas vezes resolver esse tipo de problemas, sem que resulte daí uma dificuldade excepcional para a outra parte. Mas o preferível para cautelar estas situações é efetivamente que no próprio clausulado contratual haja alguma abertura para estes tipos de situações, designadamente admitindo a renegociação do contrato em caso de alteração de circunstâncias. As legislações mais modernas e também a cláusula de hardship proposta pela Câmara de Comércio Internacional, que referi há pouco, apontam justamente nesse sentido. O artigo 437 e o 431 não prevêem a renegociação do contrato. Mas eu penso que essa é a perspectiva mais adequada para vencer essa dificuldade. Antes de levar o problema ao tribunal, seja ele qual for, tentar que sejam as próprias partes sentarem-se à mesa e tentarem rever por sua iniciativa as condições que pactuaram entre si, procurando ajustar o contrato ao novo circunstancialismo, ou ajustando o preço, ou ajustando os prazos para o cumprimento, ou outro tipo de cláusulas, e dessa forma tentarem superar o problema. Julgo que é bastante preferível esta via à de recorrer imediatamente aos tribunais, que no fundo é aquilo que está na base do artigo 437 e do 431. Isso explica que, por exemplo, a legislação mais recente que se ocupou desta matéria, chinesa, preveja essa renegociação. Julgo que está correta essa orientação que o Código Civil Chinês de 2020 deu ao problema. Colocar o ónus, em primeiro lugar, nas próprias partes. E só se falhar a renegociação, então, cometer a um tribunal essa tarefa que é delicada, difícil. Também é verdade. Claro que sim. O microfone está. Mais alguma questão?
Parece que não. Bom, Sr. Professor, resta-nos agradecer imenso o seu tempo e tão cedo depois de ter chegado de Portugal diretamente de Lisboa, de nos presentear com este tema. Eu quero-vos agradecer com uma salva de palmas ao Sr. Professor. Muito obrigado.